Está tudo trabalhando aí? Está tudo correndo, escondido? Meu Deus! Vamos lá, quantos querem ouvir uma palavra agora de 3, 4 horas? E Jesus, amém, pastor. Irmãos, meu Deus, Jesus. Nós vamos ouvir uma palavra, eu não sei quanto tempo, pode ser até amanhã, pode ser uma vigília, não sei, né? Pode ser meia hora. Vamos deixar Deus falar, sim ou não? Pega a tua Bíblia e abre em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Foi justamente ali, nessa conferência, em que eu estava vendo aquela juventude toda, e Deus falou muito comigo naquele momento. Deus ministrou muito a mim naquele momento. E chegou um momento que eu dobrei meus joelhos ali mesmo, e eu lembro que eu só chorava, né? E se eu conseguisse falar com Deus era só na mente, porque não dava para falar. Por ver o que nós estamos vivendo hoje, né? 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Olha só, vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Fecha teus olhos, mesmo assentados. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que eu possa ministrar de forma poderosa aos corações e às vidas que aqui entrarem, as vidas que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema desta palavra hoje para você é: onde está? Onde está o quê, pastor? Onde está? Quando Deus colocou esta palavra em meu coração, queridos, passou um filme na minha cabeça de todo o tempo que eu sirvo ao Senhor, de todo o tempo, desde que quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, até os dias de hoje. Passou um filme completo. E algo que a gente tem que refletir nos dias de hoje, algo que precisamos refletir de verdade, é o que, pastor? É se realmente estamos assumindo a responsabilidade de levar a tocha que representa o Evangelho. Se realmente assumimos essa responsabilidade de falar daquilo que nós, aspas, para alguns, experimentamos e estamos vivendo. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo, queridos, em que a tocha se perdeu. A tocha do avivamento, a tocha, sabe, do Espírito Santo se perdeu. E fiquem atentos, porque essa palavra hoje talvez seja um diferencial na tua vida, talvez seja tudo aquilo que você está precisando. Pastor, tem poucas pessoas aqui, não estou me importando com o número de pessoas, eu estou me importando, queridos, que você ouça a palavra, e que você guarde no teu coração, e que você passe a praticá-la, e vai ser natural essas cadeiras estarem sendo ocupadas dia após dia. Então vamos lá. Também pega a tua Bíblia aí, abre em 2 Reis, capítulo 4, verso 2 ao verso 6. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, verso 2 ao 6. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa, o que tens em casa. Olha que coisa. E aí ele continua, e ela disse: tua serva não tem nada em casa,
tua serva não tem nada. Nada é nada, sim ou não, irmãos? Ela começa dizendo que não tem nada. Mas ela continua, ela termina dizendo que senão uma botija de azeite. Ela começa, não tenho nada, senão uma botija de azeite. E continua. Então disse o profeta, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Olha o que o profeta diz. Não poucas. Diga comigo, não poucas. Vamos lá? Verso 4, então, olha a instrução do profeta. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Vasilhas vazias. E põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas. Diga comigo, trazer vasilhas. E ela as enchia. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Deus me trouxe uma revelação nessa palavra hoje. E eu não posso negar, e eu não posso de forma nenhuma negligenciar a verdade. A verdade do Evangelho. Deus está procurando pessoas para encher de sua presença. Olha que interessante, Deus está procurando pessoas para encher da sua presença. Para continuar o que muitos antes de nós fizeram. É nossa responsabilidade levar essa tocha até que possamos entregar para aqueles que nos substituirão. E sabe o que Deus falou comigo, queridos? Sabe o que eu pude olhar, o que eu pude ver? Está faltando vasilhas. E quando falta vasilhas, o que acontece? O azeite deixa de correr. Uau, o que é isso, pastor? O que eu quero dizer para você é que essas vasilhas somos nós. E o óleo é o Espírito Santo. Mas está faltando vasilhas. O que não falta é azeite. O azeite não pode ser derramado em qualquer lugar. Tem que ser numa vasilha. A presença de Deus não pode estar em qualquer lugar. A presença de Deus tem que estar em uma vasilha. Em uma arca. Hoje nós somos a arca. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora presta atenção, agora hoje nós vivemos algo muito importante. Nós somos as vasilhas de Deus. Deus nos fez e Deus quer nos encher. Vamos voltar lá para Gênesis. Deus, ele faz o homem, sim ou não? Ele olha e fala, que coisa bonita, ficou muito bonito. Mas uma coisa falta. Aquele homem era apenas uma vasilha. Não tinha vida, não tinha nada. E o que Deus fez? Deus soprou nele o fôlego de vida. E ele foi o quê? Tornou-se ser vivente. É a essência de Deus que traz vida. É Deus em nós, é o Espírito Santo em nós que traz vida, que traz força, que traz ânimo. Deixa eu continuar esta palavra. Eu disse agora há pouco que muito antes de nós, outros
assumiram essa responsabilidade e fizeram coisas, porque se entregaram, fizeram coisas tremendas, coisas poderosas, porque se entregaram para serem cheios pelo Espírito Santo e serem conduzidos no seu tempo, na sua geração, a fazer grande ou a trazer grandes avivamentos. Sabe o que eu vejo hoje? Eu comparo o Evangelho como uma tocha. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Por quê, pastor? Porque Deus está procurando pessoas, queridos, para continuar o que muitos antes de nós fizeram. E é nossa responsabilidade pegar esta tocha e continuar. Porque assim foi de geração em geração. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar algumas pessoas aqui e eu quero mostrar para vocês o que nós estamos vivendo hoje. Vem cá, Johnny. Vem cá. Só não vale cair de sono. Vem cá. Eu quero aqui mais 3 voluntários, por favor, venham. Por favor, pode ser homem, mulher, pode ser quem for. Pode subir, pode subir. Eu vou mostrar algo para vocês aqui. Se não vier, eu vou chamar. Nós vivemos alguns tempos tremendos. Eu quero ensinar Adam, Scarlett. O que mais? Demi está segurando o menino, né? Você escapou. Não, mas pode vir, Demi. Dá para a esposa. Olha como veio a tocha. Quem veio, queridos, e entregou a tocha para quem? Começa por Jesus. Presta atenção, começa por Jesus. Jesus desce do céu e ele ensina homens. Ele entrega algo para aqueles homens, Mateus 28, 19. Depois de 3 anos na terra, ensinando, mostrando, capacitando, Jesus faz o que, gente? Jesus fala àqueles homens, em Mateus 28, 19, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim ou não? Sim ou não, gente? Por quê? Porque Jesus ia subir, Jesus ia para o Pai, então a obra não podia parar. Então Jesus pega a tocha com água, já viu? Ele pega a tocha e ele entrega para os 12 discípulos. Ele diz assim: vão e preguem o evangelho. Que evangelho? O evangelho que eu lhes dei. Olha que coisa interessante. Jesus vem, entrega o evangelho, entrega a tocha para os discípulos, e aqui, queridos, começa a incendiar o mundo, sim ou não? Começa o evangelho a correr por todos os cantos do mundo. A tocha do evangelho começa a correr por todos os cantos do mundo, alcançando lugares inimagináveis. O evangelho começou a correr por quê? Porque havia fogo, porque havia o Espírito Santo, porque não havia medo, não havia covardia, mas havia uma paixão incendiando o coração e a vida dessas pessoas que receberam o evangelho. Então esse evangelho que eles receberam, essa tocha que eles receberam, era uma tocha que precisava também ser passada para outras pessoas, precisava ser entregue para outras pessoas, para que essa tocha corresse para todos os lados. Quem já viu uma cena aí, algo que acontece antes das Olimpíadas? Quem já viu? Como é que é? Alguém está correndo com a tocha. Sim ou não, gente? Começa correndo e vai passando por países, vai passando por estados, e a multidão se aglomera, sim ou não, para ver a tocha correndo. Quer ver uma coisa interessante? Um dos nossos pastores de Corumbá, pastor Moisés, ele foi responsável por passar com a tocha na cidade dele, correndo. Pastor Moisés. Então, essa pessoa que estava segurando a tocha, ela corria,
passava a tocha para outra, até que a tocha pudesse chegar onde? No lugar, no centro, aonde se realizaria a abertura dos Jogos Olímpicos. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que Jesus ensinou os discípulos, e aí ele disse agora, olha, agora corram, levem essa tocha, corram, levem essa tocha aos 4 cantos da terra. Quantos estão entendendo? Aos 4 cantos da terra. Depois dos apóstolos, eu vou dar um salto, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Vieram quem? A tocha foi passada para quem depois dos apóstolos? Vamos supor que o Demi aqui seja agora os apóstolos. Demi, você está com a tocha. E agora você vai passar a tocha para essa geração. Você passa a tocha para essa geração, entrega a tocha. Aí você ficou velho demais, morreu, foi arrebatado, foi para o céu. Vamos lá, pode descer, fica aí. Está aqui a tocha, querido, agora a tocha continua correndo. Cada um desses representa uma geração. Os apóstolos receberam o evangelho e eles correram e fizeram o quê? Entregaram o evangelho à próxima geração. Vocês estão me entendendo? Essa geração agora ficou responsável de levar o evangelho para todos aqueles que o quê? Que nasceram na sua própria geração. Então ele começa a distribuir o evangelho, começa a correr com o evangelho. E o que acontece? Ele ficou velhinho, morreu, mas ele entregou a tocha para uma outra próxima geração. Sim ou não? E essa geração agora é responsável para continuar correndo e levando o fogo de Deus para os 4 cantos da terra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Está aqui com essa tocha. Opa, peraí. Só tem um problema. Essa geração perdeu a tocha. Essa geração perdeu a tocha. Fica procurando a tocha. Essa geração perdeu a tocha. Porque essa geração perdeu a tocha, a outra geração não será alcançada. Vocês estão me entendendo? Fique aí, todo mundo aí. Vou falar uma coisa para vocês. Essa geração que perdeu a tocha, que precisa encontrar, somos nós. Sabe por quê? Porque deixamos a tocha em qualquer lugar e começamos a nos distrair com tantas coisas, com os nossos problemas, com as nossas vidas, com os nossos negócios e tantas outras coisas mais. Sabe, grandes avivalistas assumiram essa tocha no seu tempo, no seu momento. Em outras palavras, eu digo, eles não deixaram a peteca cair. E aqui está, queridos, o porquê que eu falei para vocês no começo que eu só chorava. Aqui está o que eu falei lá no congresso de jovens, que eu dobrei meus joelhos e eu só chorava. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo havia dito para mim, filho, essa geração está se apagando. Quer ver outra coisa a mais? Talvez você não esteja entendendo, mas você vai entender. Quando eu chorava de joelhos ali, chorava, soluçava, irmãos. E a palavra que eu comecei a falar com muita dificuldade foi: Senhor, tem misericórdia de nós. Você sabe o que é uma geração sem a palavra, sem a tocha? Você sabe o que é uma geração, queridos, sem conhecer a Deus? Você sabe o que é uma geração, queridos, que não recebeu de forma coerente, de forma verdadeira o Evangelho? É uma geração perdida. É uma geração, queridos, que está indo para o inferno. É uma geração que está caminhando, queridos, para a autodestruição.
Como assim, pastor? Olha o que nós estamos vivendo hoje. Hoje pode tudo. Hoje pode homem com homem, mulher com mulher. Hoje pode jovem beijar outro jovem. Hoje pode adolescente beijar adolescente. Hoje pode tudo. Por quê? Por que hoje pode tudo? Porque perderam a tocha. Uma geração deixou cair a tocha e começou a se preocupar com eles mesmos. E começou a usar as pessoas para chegar até onde queriam chegar, para realizar os seus sonhos, os seus desejos. E não estão mais preocupados com essa tocha. E não estão mais preocupados em passar essa tocha para a próxima geração. Queridos, eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, eu estou vendo, Pai. Eu estou vendo pessoas morrendo, jovens, Pai. Tem uma frase que eu quero falar para você. Era para ser falada no último, mas de um pastor que dizia assim: olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo, e eu concordo com ele. Ele diz: essa geração prefere se emocionar do que mudar. Tem mais. Essa geração prefere pular do que se ajoelhar. Olha mais. Essa geração só vive de entretenimento, mas acha que está em um avivamento. Mentira. Não estão me entendendo? Se perdeu. Onde está a tocha? Onde está o fogo? Sabe, Deus ministrando no meu coração naquele congresso: pastor, por que o Senhor? Queridos, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei, queridos, porque homens que a mim ensinaram o evangelho, que a mim entregaram a tocha, já não estão mais no nosso meio. E Deus começou a me mostrar isso de tal forma que isso foi me impactando. E eu digo para você, queridos, quem mais me ensinou o evangelho foi o pastor Hugo. Quem me conduziu a esse pastorado foi o pastor Hugo. O pastor Hugo já não está mais no nosso meio. Primeiro brasileiro, primeiro nazareno no Brasil, já não está mais no nosso meio. Aqueles que nos ensinaram o evangelho, muitos deles já não estão mais no nosso meio. E o que ainda estão, já não estão dando conta mais nada. Por quê? Foi naquele momento que eu comecei a chorar e dizer: Deus, o que vai ser da tua igreja? Juízes capítulo 6, logo no verso 1, a partir do... se você pegar o livro de Juízes e pegar a história de quem? A história de Gideão. Diz assim: outra vez o povo fez o quê? Outra vez o povo fez o quê? Pecou, esqueceu de Deus. E por ter esquecido de Deus, o que aconteceu? Eles foram entregues a quê? Uma geração inteira foi entregue ao castigo, ao sofrimento. Por quê? Porque porque a geração de trás deixou a tocha na mão de alguém, e alguém deixou cair. E alguém começou a fazer daquela tocha, pegar aquela tocha como se fosse sua. E por causa disso, a geração próxima começou a sofrer. Eles não ensinaram o temor do Senhor. Eles não ensinaram, queridos, os princípios do Senhor. E a geração começou a morrer. E a geração começou a decadência. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos vendo hoje? Uma geração se apagando. Por quê? Porque perdeu a tocha. Porque as pessoas que eram para levantar o mais alto, para que todos pudessem ver, perderam a tocha. Onde está? Onde está? Olha para o irmão do seu lado e pergunta assim: onde é que está? Pergunta: onde é que está essa tocha? Pergunta. Pastor, o que é isso? Queridos, Deus sempre vai trabalhar com pessoas.
Quando Deus quer e deseja fazer algo, Ele trabalha com pessoas. Mas não é com qualquer pessoas. São pessoas que estão ardendo, que estão buscando, que querem ver a mudança, que querem ver o sobrenatural, que querem ver o fogo arder. E Deus, durante todo um tempo, Ele usa essas pessoas. Um dos exemplos é Jonatas Edwards. Ele era um pastor congregacional, avivalista, missionário aos índios, escritor. Em 1741, ele pregou um famoso sermão: pecadores na mão de um Deus irado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele termina de pregar, tinha gente gritando, segurando nos bancos, com medo de ir para o inferno. Vou dizer uma coisa para você: o que mostra nessa geração que perderam a tocha, sabe o que é? Sabe o que é? O envolvimento do crente com as coisas desse mundo. O envolvimento de líderes com coisas erradas. O envolvimento de pessoas que deveriam dar um exemplo e não dão. Pessoas que não valorizam mais a tocha do avivamento, mas que preferem o seu próprio reino do que o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? O que eu quero que você entenda, que Deus está falando para você: pega a tocha. Eu dei uma ordem, eu constituí a minha igreja, para que essa igreja seja essa tocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passa este homem, vem John Wesley, um grande avivalista. Olha aqui, ele foi o fundador do movimento metodista, hoje uma das maiores denominações do mundo. Ele com certeza, ele dominou o cenário religioso do século XVIII, tanto na Inglaterra, seu país de origem, como nos Estados Unidos. Agora tem uma coisa para você: há 100 anos atrás, desculpa, 115 anos atrás, antes de ontem a igreja fez 115 anos, e agora eu vou falar uma coisa para vocês. Há 115 anos atrás, um pouco mais atrás, homens, ouça-me, homens apaixonados, homens que estavam incendiados, homens que olha, com o compromisso de carregar a tocha, porque quando você carrega a tocha, essa tocha também representa a santidade. Homens que estavam inconformados com a situação daquele tempo, porque a igreja estava se perdendo. Homens se levantaram e começaram a se unir em busca de algo diferente do que muitos estavam fazendo. Um desses homens se chama Phineas Bresee, o primeiro superintendente da igreja do Nazareno no mundo, ou no lugar onde começou. E a história conta que outras igrejas de santidade começaram a se unir, mas se uniram não foi para ter poder, se uniram, queridos, porque estavam em busca de um único ideal. Qual era, pastor? Santidade ao Senhor. Quando se tem isso, que você está carregando a tocha, quando você tem caráter, você tem santidade. Quando você, meu filho, for inconformado, Deus vai fazer você encontrar a tocha, e você vai cumprir o ID, o chamado, sem medo, mas com prazer, e dizendo: eu não mereço, mas Ele me escolheu. Nós vivemos em meio a uma geração que está deixando de correr com essa tocha, para correr atrás de coisas materiais, para correr atrás do seu próprio reino. E com isso, aqueles que receberam a tocha deixaram essa tocha de lado e começaram a pegar a tocha do dinheiro, a tocha da burocracia, a tocha da mentira, a tocha do engano. E eu mostro para vocês. Recentemente teve um pastor que foi preso. Por que ele foi preso?
Usando a Bíblia, lendo a palavra e enganando quem? Esse pastor, um dia, eu creio, ele foi pastor. Ele carregava a tocha um dia, mas depois ele deixou a tocha de lado e começou a fazer aquilo que ele achava melhor. As pessoas perguntam: pastor, onde está o avivamento? Quer ver outra coisa? Avivamento da Rua Azusa. Deus está procurando pessoas, queridos, para levantar a tocha, para incendiar, para levar aos quatro cantos, para levar a sua família, seus amigos. Deus está procurando pessoas, mas, queridos, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Quem vai se apresentar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, dai-me essa tocha porque eu vou levar, dai-me essa tocha porque a minha geração não será perdida por negligência. Eu quero que você entenda isso, igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos desmascarar o pecado. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, e são os últimos tempos em que a verdadeira igreja do Senhor será provada, mas será aprovada. Não se enganem. Não se enganem. Avivamento da Rua Azusa. William Joseph Samuel, 1906. Aquele homem tinha sede de buscar Deus, queria buscar Deus. Sabe o que ele fez? Ele provocou um grande avivamento. Ele arrumou um lugarzinho, um depósito velho, e começou a orar em cima de um caixote, com os joelhos num caixote, no chão sujo, e começou a orar e orar e orar. Daqui a pouco outro se juntou a ele e começaram a orar, a orar. Daqui a pouco outro, e começaram a orar e a buscar ao Senhor, e a buscar ao Senhor. De repente, queridos, a tocha veio, se acendeu. Quando tem avivamento, queridos, tem gente. E os relatos dizem que até pessoas que passavam do outro lado da rua, quando passava perto, caía. Que pessoas na frente, passavam na frente e caíam. Por quê, pastor? Porque havia fogo. E quando há fogo, o mal não prevalece contra a igreja. Quando há fogo no altar, quando nós nos tornamos essa tocha, o avivamento vem, a glória de Deus se manifesta. Sabe, esses homens, eles receberam a tocha, cada um no seu tempo, a responsabilidade de incendiar o mundo, e eles não decepcionaram. Como assim, pastor? Eles não se venderam. Eles não se entregaram para as coisas desse mundo. Embora vivessem nesse mundo, eles sabiam que não eram dele. O que eu quero que você entenda hoje, igreja, preste atenção. O que Deus está mandando falar para você hoje: seja essa tocha, porque o teu lugar não é nessa terra. Seja essa tocha, seja a pessoa que vai testemunhar a vida de Deus. Seja você essa própria tocha hoje. Deus está procurando pessoas para usar, pessoas para que Ele possa incendiar, para que não se perca essa geração. Eu estou muito preocupado, queridos. Eu dizia, eu tive um pega lá
congresso. Não pega mesmo. Olhei para um cabra e falei assim, dei uma mensagem para ele, falei, eu quero conversar com você. Depois, eu falei 2 palavras para ele. Eu falei, quando em você, caráter, e você é omisso. Desenvolveu a conversa. Eu falei tudo o que eu precisava falar para ele. E uma das coisas que eu falei foi, você não consegue enxergar? Você não consegue enxergar? Até quando você vai viver nessa briguinha, nessa politicagem? Deus não nos chamou para sermos políticos. Deus não nos chamou para fazermos coisas erradas. Deus nos chamou para sermos tocha. Eu disse para ele, eu estou preocupado, eu estou chorando pela nossa geração. Por quê? Porque eu vejo a nossa juventude se perdendo, porque eu vejo jovens que não querem mais chegar na igreja, eu vejo jovens, queridos, que preferem ir para uma boate, preferem jogar um videogame do que vir à igreja. Sabe por quê? Porque não tem mais fogo. Não tem nada que atraia o jovem na igreja. Pastor, pode colocar luz, não, isso não vai segurar o jovem. Pode até colocá-lo por um pouco tempo. O que vai segurar o jovem é o fogo do Espírito Santo. O que vai segurar a pessoa nesse lugar, queridos, é se houver fogo. É se aqui tiver tochas, se aqui tiver pessoas apaixonadas, se aqui as pessoas olharem para você e dizer, caramba, você é diferente, eu vejo um fogo em você, você me faz feliz, você me faz sorrir. Cadê essa igreja? A pior desgraça que poderia ter acontecido foi líderes terem deixado a tocha do avivamento de lado. A pior desgraça que podia ter acontecido, aconteceu. Por quê, pastor? Uma geração está se perdendo. E se uma geração se perder, é quase irreparável. E essa geração é a geração depois da minha. E eu chorava e eu dizia, Deus, por favor. Eu dizia, Deus, por favor, não faz isso não, Deus. Conversava com alguns pastores que a gente tem afinidade e eles diziam a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, você está na mesma linha. Eu dizia, Deus, sempre dizia, Deus, não faz isso não. O que eu posso fazer, Senhor, para mudar isso? O que a tua igreja pode fazer para mudar isso? Os pais não ensinam mais os filhos sobre Jesus. Os pais não ensinam mais os filhos a orar. Os pais não ensinam mais os filhos a lerem a Bíblia. Os pais não oram mais com os filhos. Como essa geração não vai se perder? Como que a próxima geração não vai se perder? Sabe por quê? Porque essa geração negligenciou. Essa geração está parecendo o rei Ezequias. Quando o profeta vai até ele diz assim, olha, vai acontecer isso, 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 mas não vai ser no teu tempo, vai ser nos teus herdeiros. Sabe o que ele diz? Ah, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que não era o meu tempo. Eu já vou ter passado. Uau. Isso é amor, irmão. Deixar essa herança para o filho, para os filhos. Essa geração tem responsabilidade com a próxima. Porque da mesma forma que foi entregue a tocha para esses avivalistas, também foi entregue para a nossa geração. Cada geração recebeu essa tocha. Cada geração, e a nossa responsabilidade também é fazer com que essa tocha continue. Mas não esse fogo estranho que nós estamos vendo por aí. Não esse fogo estranho que nós estamos vendo por aí.
Não esses metodismos aí que nós estamos vendo por aí. Não podemos aceitar. Eu disse há pouco tempo, olha, Deus vai levantar e já está levantando, porque essa geração está precisando, porque esse povo está precisando. Deus está levantando uma geração de João Batista para dar um sacode na igreja, para dar uma agitada na igreja, e dizer assim: olha, raça de víboras, livrai-vos da ira vindoura. Por quê, pastor, você está dizendo isso? Porque quando se falava assim, as pessoas diziam: o que podemos fazer para ser salvo? Hoje a igreja, me perdoe, queridos, não é mais para muitos um lugar de quebrantamento, de avivamento, de fogo. Para muitos é um lugar de diversão. Para muitos é entretenimento. Para muitos, queridos, é o que é? Um costume. Eu tenho que ir, porque senão não vou ter uma semana boa. Nós somos responsáveis por esta geração. Eu, você, nós somos responsáveis por esta geração. O que será o teu filho, a tua filha? Como é que você vai deixá-los? Talvez diga: pastor, está dizendo isso, mas se eu também tenho um filho. Tenho. Mas esse filho está muito bem consolidado na palavra. Esse filho conhece a palavra. E no tempo certo de Deus, o fogo vai chegar na vida dele. Deus está cuidando. O que eu quero dizer para você hoje, sem nenhum rodeio, que você precisa entender que você tem responsabilidade com a próxima geração. Porque senão, esse elo vai ser cortado. E se esse elo for cortado, essa geração vai sofrer. Vai ficar longe de Deus. Olha para mim, igreja. Nós estamos muito mais preocupados com as nossas coisas. Nós estamos muito mais preocupados em dar o leite para o nosso filho, em que ele tenha uma roupa, em que ele tenha isso e tenha aquilo. Mas a pergunta é: você está preocupado com a alma dos teus filhos? Você está preocupado? Nós estamos preocupados em transmitir, em passar essa tocha para a próxima geração? Sabe que coisa linda que eu vi lá? O líder nacional da JNI. Quantas vezes eu o aconselhei? Aí ele chega até mim e diz assim: oi, pastor, eu vi o senhor fez parte da JNI? Do conselho da JNI? Eu falei: fiz. Agora eu estou com 51. Agora é bola de vocês. Agora é a vez de vocês preparar. Eu digo para você, gente, o menino, cadê os adolescentes que foram comigo? O menino é de Deus ou não é? Você já viu alguém chegar assim e falar assim: quebra tudo, vou quebrar o protocolo agora? Me perdoe vocês, Deus está falando, ele começa. É isso ou não é, adolescentes? Jovens? É isso ou não é? Eu disse: você tem responsabilidade com essa geração. Meu tempo de apoio já foi. Meu tempo de estar com vocês já foi. Agora meu tempo é de apoiar, para que vocês cuidem dessa próxima geração. Eu pastoreio a minha igreja e eu disse: conte comigo. Enquanto você estiver com essa tocha acesa, conte comigo. Sabe por quê? Porque eu sei que a juventude no Brasil vai ser incendiada. Não podemos perder. Não podemos esquecer a nossa missão como igreja.
Você não pode esquecer a sua missão como igreja. Jesus está preocupado em levantar pessoas nesse tempo que possam continuar a missão de implantação do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque quando temos avivamento, a igreja não para. Quando temos fogo, a igreja não para. Eu não estou falando de igrejas, queridos, que todo mês é um show, que todo mês é isso e aquilo para trazer pessoas. O que eu estou falando, queridos, é que avivamento traz pessoas. O que eu estou dizendo é que quando temos avivamento, a igreja ela não para, o inferno não prevalece e as pessoas são salvas através da tua vida. Quero dizer uma coisa para você. Hoje a tocha não é mais o foguinho na sua mão. Hoje a tocha é você. O óleo tem que ser depositado em você. Não tem mais outro recipiente para colocar fogo. Para avivamento não tem outro recipiente para ser colocado óleo e unção. Deus olha para você. Olha para a igreja hoje e pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Peraí, Senhor, deixa eu cuidar ali dos meus negócios, eu não vou poder ir. Peraí, Senhor, eu estou com problema disso e daquilo, deixa eu cuidar, depois eu vou. Jesus está preocupado em levantar pessoas nesse tempo que possam continuar a missão de implantação do reino de Deus. Pessoas que peguem a tocha, pessoas que sejam a própria tocha. Deus está preocupado com isso. Quantos homens e mulheres temos de Deus aqui? Vou te dizer uma coisa. Se você é homem e é mulher de Deus, se Deus está preocupado, você também tem que estar. Você também tem que estar. Porque, meus filhos, o fogo precisa acender. Você é essa pessoa? Deus pode contar com vocês para que a nossa geração de mim não se perca, para que seus filhos não se percam, mas que conheçam a Jesus, porque o Pai conhece a Jesus, e que através de você outras pessoas, você possa incendiar outras pessoas. E quando você fechar os olhos, em de toda delícia, você vai poder dizer que ele volta. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E as tuas filhas, teus filhos, serão um orgulho para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, quantas pessoas precisam para incendiar? Uma pessoa. Uma pessoa que se disponha a fazer a vontade de Deus, não do homem. Uma pessoa que deixe de lado todo o seu ego, que deixe de lado todas as suas desculpas e diga: Senhor, eis-me aqui, incendeia-me, Senhor. Irmãos, a verdadeira igreja do Senhor está perdendo. A verdadeira igreja do Senhor está perdendo. Sabe para quem? Está perdendo para o coach. Está perdendo para empolgação, está perdendo para a festa, está perdendo, sabe, do emocional. Mas quando a verdadeira igreja se levantar com fogo, todos aqueles que simplesmente estavam no emocional serão atraídos pela glória de Deus. Você tem que entender isso hoje. Você tem que entender isso hoje.
Você que me assiste tem que entender isso hoje. Está tão vazio dentro de você. Está faltando algo dentro de você. Eu sei que está, não adianta você querer falar que não está faltando. Por quê, pastor? Porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ou em outras palavras, você não está fazendo aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, que é glorificar o nome dele através da tua vida. Está na tua hora. Está na hora dessa igreja virar a chave. Está na hora de você ser o quê? Ser um tição de fogo. Está na hora de, sabe, deixar de lado o blá blá blá, o blé blé blé. Ah, eu não. Você quer fogo, quer avivamento? Comece em você. Você quer ser essa tocha de Deus nessa terra? Comece em você. Você quer ser o primeiro a ser incendiado nessa igreja? Comece em você. Há pessoas neste lugar sedentas de Deus? Ou há pessoas que só vieram aqui para assistir um culto, uma palavra? Há pessoas neste lugar que amam a Deus de verdade, porque quem ama demonstra. Quem ama é incendiado por este amor. Ei, não podemos deixar essa geração se perder. Ei, não podemos deixar essa geração se perder. Igreja, nós temos responsabilidades. Esse lugar não está aqui para ser bonito, isso, aquilo, não. Esse lugar se abriu, se colocou aqui para manifestar o reino de Deus. As quatro paredes não, a luz não, o telhado não. Manifestar a glória de Deus através de você que está aqui, através de você que entra aqui, incendiado pela presença, incendiado por Deus, sendo uma tocha, um tição de Deus. Quem é você? Aonde está essa tocha? Aonde está essa tocha? Aonde estão aqueles que dizem que amam o Senhor, mas na verdade que eles é uma mentira, é uma farsa? Onde estão aqueles que sacrificavam? Onde estão aqueles, queridos, que não mediam esforços para orar para alguém ser salvo? Onde estão aqueles que um dia, queridos, choravam e hoje não choram mais? Por que, pastor? Porque se acomodaram, se acostumaram. Porque caiu na mesmice. Porque a unção ficou velha. Porque não buscou renovar essa força, essa unção. Por quê? Por que desanimou? Ah, por causa disso, daquilo. Quem quer avivamento não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque avivamento não vem nem da direita, nem da esquerda, nem de trás, nem de frente. Avivamento vem de cima para baixo. O fogo vem de cima para baixo para incendiar a igreja. Assim o inferno não prevalecerá. Só assim o inferno não prevalecerá contra essa igreja. Avivamento, fogo. Precisamos ser tochas. Eu termino. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Eu acho que eu não ouvi você. Deus pode contar com você? Deus pode contar com vocês? Abraça aí, Diogo. Abraça aí a mulher. Já abraça. Pergunte para ele. Deus pode contar com você? Você vai ser uma tocha, um fogo.
É isso que você quer, igreja? A pergunta que eu estou fazendo é: Deus pode contar com você? E agora a pergunta que Deus está fazendo para você é: eu posso contar com você?